Eu sou Mário Ferreira e ajudo pessoas a ativar a sua força interior para ter mais prosperidade e produtividade na sua vida pessoal e profissional. Nessa live de hoje, eu vou abordar sobre um grande assunto que eu considero muito importante, que é a relação de empregado e empregador. Quais são os desafios? O que é que cada um espera do outro nessa relação? Então, você que está chegando agora, a gente vai entender como pode melhorar essa relação para que possa ter harmonia e que a empresa possa também ganhar os benefícios de ter uma relação saudável com os funcionários na qual elas fazem parte, tá bom? Então vamos nessa aqui, dar boas-vindas para vocês, que a gente possa aqui realmente trocar muitas experiências, né? Aqui hoje de rosa, né, em homenagem aqui a todas as mulheres e também pela campanha do Outubro Rosa, que é um mês de conscientização, onde as pessoas possam realmente se conscientizar, as mulheres principalmente, e os homens, incentivar também as mulheres a fazer o autoexame, se cuidar da saúde para evitar todas as doenças, mas principalmente o câncer de mama. Então, queria aqui fazer esse apelo para que todos vocês possam realmente chegar junto dessa informação, dessa campanha, para a gente ter um mundo melhor, com mais saúde e com mais prosperidade, porque ter saúde é um sinal de prosperidade que muitas pessoas podem não considerar, mas realmente faz toda a diferença para o nosso dia a dia, tá bom? Eliane Eloá, boa noite, seja bem-vinda aqui você. Esse filtro aqui tá... Vamos mudar aqui, né, para fazer uma live hoje diferente aqui, no clima do Outubro Rosa. Você que está chegando agora, seja bem-vindo aqui à nossa live, tá? Hoje nós vamos abordar sobre o assunto da relação de empregado e empregador, tá bom? O que acontece? Hoje eu vou aqui trazer algumas dicas de como você pode, inclusive, melhorar a sua relação na empresa que você trabalha, tá? O que é que você tem visto, o que é que tem acontecido e como nós podemos melhorar essa condição, ok? Isso é muito importante porque vai considerar a manutenção de emprego, o desenvolvimento, competências que essas empresas precisam para que as pessoas possam realmente continuar desempenhando esse trabalho. Eu já venho aqui há algum tempo trazendo vários assuntos e várias questões de extrema importância que a gente pode, de alguma forma, conduzir para esse trabalho de desenvolvimento pessoal, profissional, liderança, e você pode ser um privilegiado de estar recebendo esse conteúdo com muito carinho, com muito cuidado que eu preparo aqui para vocês, tá bom? Olha só, há uma grande diferença hoje, porque assim, entender as relações de trabalho é muito complexo, onde há, de um lado, um interesse individual ou um interesse coletivo, onde permeia, muitas vezes, um senso de desconfiança pelo que cada um possa entregar nessa relação. Então, hoje, para as empresas e para as organizações, é necessário que haja um entendimento do papel de cada um dentro desse processo. E como a gente pode, de alguma forma, trazer isso para o entendimento comum, onde as pessoas possam se identificar, no sentido geral, onde as relações de trabalho mudaram muito ao longo dos anos, né? Principalmente em momentos de crise, desafios, há sempre uma necessidade de construção de um alinhamento entre as perspectivas de um lado e do outro. O que a gente vê que acontecia normalmente? Antigamente, a gente tinha empresa que apostava muito, inclusive, no desenvolvimento desses profissionais e que garantia até uma certa estabilidade. Então, ele montava o plano de carreira para o funcionário, aquele funcionário entrava na empresa e ficava anos naquela atividade, só que, ao mesmo tempo, ele se tornava um ser fiel à empresa. Ele não procurava novas oportunidades, ele não buscava uma outra opção de trabalho no mercado, porque ele estava ali se dedicando integralmente àquela atividade. Só que, com o tempo, as coisas foram mudando e passou a ter uma necessidade das empresas
não só investir no profissional, mas que esse profissional pudesse também investir em sua carreira, tá? Vou colocar aqui o tema da nossa live, colar, para que vocês realmente possam saber aqui o conteúdo. Então, é muito difícil você conseguir hoje encontrar uma equipe multifuncional onde as pessoas possam estar felizes, super dispostas a trabalhar, a entregar todo o valor. Ainda existe uma certa limitação na capacidade de entregar resultado e valor na empresa que ele trabalha. E aí vem a questão de ser empreendedor dentro das atividades que você faz, que você se desenvolve. E isso é um processo de construção permanente, de construção contínua. Só que hoje, com a mudança de cenário, o que é que a gente tem observado? Que o comportamento dessas instituições mudaram muito significativamente, mudaram muito. E aí a gente vê que é difícil manter essas pessoas dentro de um ambiente hostil, onde não há, muitas vezes, uma preocupação com o desenvolvimento, com a qualidade de vida desses indivíduos. E isso vai tornando cada vez mais difícil que esse empregador perceba que aquela contratação, a manutenção desse profissional, realmente está trazendo os resultados que ele espera. E aí, quando a gente vai vendo pequenas empresas, principalmente, tem uma grande dificuldade de investir no desenvolvimento dessas pessoas. Por quê? Muitas vezes não tem um capital suficiente para fazer essa movimentação, mas tem que ter a boa vontade. Então você tem que aproveitar o capital humano, o capital intelectual que já existe dentro dessas empresas para você desenvolver e você desempenhar. Então não é desculpa que você tem uma pequena empresa, uma média empresa ou uma grande empresa, você tem que pensar no desenvolvimento dessas pessoas, porque são as pessoas que fazem o resultado acontecer. Então não são máquinas, não são os computadores, tudo isso passa por uma série de pessoas que desenvolvem, manipulam, que faz todo o processo para que realmente isso aconteça. Então, hoje, especialmente, além de ser o primeiro dia, né, do mês, que a gente está comemorando o mês do Outubro Rosa, que vocês podem ver que eu estou aqui de rosa, também é o Dia do Vendedor. Hoje é o Dia do Vendedor, que é uma atividade, uma função muito importante hoje para as empresas, independente das transformações, dos meios digitais, mas tem produtos e serviços que há uma necessidade de se ter um vendedor, de ter alguém que comunique o valor da empresa, que entenda as necessidades do cliente, que possa fazer uma venda consultiva, que possa entender as necessidades desses clientes e assim gerar valor e maior resultado. Então, o papel do vendedor hoje, ele é muitíssimo importante. Porém, algumas pessoas têm até vergonha de dizer que é vendedor. E um primeiro ponto que eu considero de extrema importância é você ter a capacidade de você se vender. Não no sentido de coisificação, tá? Mas de mostrar suas competências, suas habilidades. Quando você encontra uma pessoa a primeira vez, como você se apresenta? Imagina que você tem que causar uma boa impressão. Você é uma vitrine do que você oferece. Quando a gente encontra alguém numa primeira oportunidade, a gente não sabe o que aquela pessoa faz. Ela não vem com o título na testa, com a formação, com quanto de dinheiro que ela tem na conta. Não, mas é no contato que você tem com a pessoa que você começa a se apresentar. E aí eu quero te perguntar, você se torna uma pessoa interessante? Você se torna uma pessoa diferenciada e especial num contato com outras pessoas? Olha, para pensar nisso. Porque tem pessoas que perdem a grande oportunidade de chegar em um lugar, em uma determinada situação e causar uma boa impressão. E essa boa impressão é que vai manter a definição de continuidade ou não daquele contato, naquele primeiro momento. Então as pessoas muitas vezes ignoram isso. Vão pelo sentido de causar apenas pelo momento e não estão preocupadas com a manutenção dessa relação. Os relacionamentos humanos, hoje em dia, que a gente pode falar assim, ele mudou muito. Mudou porque tudo
é interesse. Toda vez que você encontra com alguém para fazer uma negociação, para fazer uma apresentação, existe um desejo por trás desse encontro. Nem que seja para fazer uma amizade, nem que seja para ter uma relação de aproximação. E uma coisa que eu percebi nas relações humanas é que você não consegue e nem deve querer ser amigo de todo mundo. Não tem condições. Algumas pessoas vão ser conhecidas, outras vão ser pessoas que você vai bater por aí uma outra vez, mas não adianta querer insistir em ser o amigão de todo mundo, porque as pessoas são muito diferentes. Então é melhor até que se respeitem do que insistir em uma amizade que só vai ferir ambas as partes. Eu tenho aprendido muito com isso. Às vezes você tenta, você insiste, você quer fazer com que a pessoa pense da forma que você... Aí você tem um comportamento que a outra pessoa fica apontando como se fosse um defeito. E a sua personalidade, tá tudo certo. E quanto mais você insiste nisso, o que acontece? Você se afasta, se distancia dessas pessoas. Assim são as relações de trabalho, que é o tema dessa nossa live de hoje. É possível, Mário, ter uma relação saudável? É possível ter uma relação de respeito, de cumplicidade entre patrão e empregado? Óbvio! É óbvio que pode, que deve construir essa relação. Porque se você não constrói essa relação, vai ser baseado no quê? Na desconfiança. E aí o que eu vejo muito é que essas relações são baseadas na ideia de uma competição, sabe? O patrão, quando eu falo patrão aqui, entenda como um patrão, como gestor, como dono da empresa ou alguém que contrata e que gerencia o negócio. O problema é que em muitas empresas existe um dono e que a confiança desse negócio está na mão de outras pessoas. E essa confiança dada, muitas vezes, elas não sabem ser bem administradas pelas pessoas que estão no poder. Elas absorvem esse conhecimento, esse poder, e usa isso como uma massa de manobra, de manipulação, para até humilhar aquela equipe que está sob o seu comando, sobre a sua liderança. E quando faz que isso se torne uma competição nada saudável entre essa equipe, essa pessoa está alimentando algo ruim e que no futuro vai ser difícil de você resolver. Sabe aquela coisa, o seguinte, a gente ouve muito, é um ditado velho, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso ainda, gente, acontece em muitos lugares. Eu tive a oportunidade de visitar várias empresas em vários lugares do Brasil, trabalhando como consultor em gestão, em desenvolvimento organizacional, e eu observo que, independente do estado, esse tipo de sentimento, de atitude, ainda é muito forte nas empresas. É muito forte porque existe também a sensação de ego, de poder. Quanto mais essas pessoas têm ascensão na carreira, muitas delas aproveitam disso para humilhar as pessoas que estão na base da pirâmide, que está na estrutura operacional. E isso é uma questão muito ruim. Então, quando a gente fala de relação de empregado-empregador, não adianta desconsiderar, olha só, desconsiderar os traços de personalidade dessa pessoa, que é e deve ser identificado numa contratação. Se você está indo para uma empresa como empregado, participou de um processo seletivo, não adianta, olha só o que eu estou te dizendo, não adianta você querer manipular uma postura ou um comportamento porque é pseudo-validado e aceito pelaquela empresa. Então você, no primeiro momento, você vai se moldar para você atender aquela necessidade e expectativa de quem está te contratando. Só que, presta atenção, no seu dia a dia, quando você estiver lá na ação, as pessoas vão perceber que aquela pessoa que foi contratada não existe. É um personagem. E esse personagem cai a máscara. E quando cai a máscara, é difícil de você resgatar essa confiança, esse elo perdido entre você, entre o seu empregador e principalmente entre os seus colegas.
Porque se as pessoas percebem que você está fazendo algo que vai de encontro à cultura da empresa, o momento, o jeito de ser daquela organização, o que é que acontece? Essas pessoas começam a perder a credibilidade em você. E falando nisso, esse é um assunto muito importante. A gente sabe que aqui, você que está aqui na live, você certamente está numa condição ou de empregador, ou de empregado, ou de empreendedor, que também pode contratar pessoas. Então, se você acha que tem outras pessoas que precisam receber essa informação para ser melhor, mais felizes nas suas atividades, pega esse aviãozinho aqui, que eu vou fazer isso aqui com vocês, manda também para outras pessoas que possam, digamos assim, se beneficiar com esse conteúdo, que possam melhorar seus relacionamentos, que possa ter um melhor posicionamento dentro das suas empresas. Porque hoje as pessoas, infelizmente, ainda não têm consciência do seu papel dentro das organizações. Não entendem como pode fazer algo para melhorar esse processo. Então isso aqui é algo realmente que faz toda a diferença, todo o compromisso que nós temos que ter para essa atividade. E aí, quando a gente olha que tem um sociólogo que eu acho muito interessante, que é o seguinte, é o George Friedman. Ele diz que é pelo trabalho que o homem modifica o seu próprio meio e pode modificar a si próprio. Vocês entendem que as relações humanas, o contato com outras pessoas, permite que nós possamos fazer uma avaliação do nosso comportamento, aproveitar aquilo que não agrada a outras pessoas no convívio social. Eu consigo medir certos elementos que eu tenho que eliminar das minhas atitudes diárias. O problema é que tem pessoas que não estão dispostas a se mudar, a tentar ser uma pessoa melhor. E traz vícios, olha só, traz vícios de outras empresas, do passado, do seu dia a dia, da sua rotina, do convívio com a família, e quer levar isso para dentro da empresa. E aí fica claro e fica evidente que não consegue sustentar essa relação, não consegue gerar valor. Então, pensando nessa afirmação desse sociólogo, as pessoas sabem que através do trabalho ou através de algo que você desenvolve, você cria prestígio social, você ganha relevância, você ganha credibilidade, você ganha admiração. E essa admiração, ela repercute, as informações repercutem no espaço onde você está. Então assim, ó, aquela pessoa que cometeu uma falta grave dentro de uma empresa, eu já vi muito isso. E o cara é muito influente, ele pega o telefone e liga na hora para um grupo de amigos, pessoas de certa influência, e pergunta aqui, ó, tô aqui com fulano de tal que me mandou um currículo. E aí eu presenciei isso. Estávamos em uma empresa e eu fui convidado, eu e uma outra colega consultora, nós fomos convidados para participar de um processo. Aí nesse processo eu presenciei bem isso. Foi o que aconteceu. Era para ser uma assistente financeira, o diretor da empresa chamou essa candidata para uma entrevista e eu fiquei lá. Fiz algumas perguntas também, que ele me permitiu fazer algumas perguntas para entender se tinha um perfil de acordo que a gente pretendia para o desenvolvimento da empresa. E aí fez a entrevista com ela, tá ali perguntando o que é que ela fazia, quais eram as experiências anteriores que ela tinha, as referências. E aí, quando ela estava ali, naquele momento, o que é que acontece? O cara, depois de fazer aquelas perguntas, ele pegou o telefone assim que a candidata saiu e ligou para na verdade ligou antes dessa candidata entrar na sala. Olha, eu tô aqui com fulana de tal, que é para uma vaga tal, e no currículo dela tem dizendo que ela trabalhou aí. E eles eram amigos, dois grandes empresários. E não, ela realmente passou aqui, fez um excelente trabalho, mas em decorrência de necessidades pessoais, porque o marido mudou também de cidade, ela teve que mudar, mas é uma excelente funcionária, se for depender da minha referência, eu dou o aval, você pode contratar. Você entende
que o registro que a gente deixa por onde passa é difícil de apagar, aí eu te pergunto, você estaria agora preocupado com esse registro se sua situação é positiva ou negativa? Então você começa a pensar de fato o que você construiu durante esse tempo. Deixa eu mandar aqui uma boa noite para Josiane Oliveira, Carolina, seja bem-vinda, Carol, Pedro, Ana, o Wilton Fonseca, doutor Wilton, concluiu o doutorado agora, parabéns pela conquista para você, Fabiane Barreto, sempre presente aqui, muito obrigado, Rodrigues, doutor Rodrigues, Aranel, sejam bem-vindos, Yuri, todos vocês que estão aqui presentes nessa live, onde a gente está falando um pouco da relação de empregado e empregador e como a gente pode aproveitar da melhor forma isso para o nosso benefício. Eu trabalho como consultor, como palestrante, como mentor, como coach há muitos anos. E cada experiência que eu tenho, eu posso falar com propriedade o que funciona e o que não funciona. Eu já estive também do outro lado, sendo empregado também, trabalhando no dia a dia, com relações muito positivas, como momentos difíceis também, não como dono, por exemplo. Trabalhei em multinacional, que passei por grandes, digamos assim, diretores, e nem sempre você tem pessoas que você admira, que você concorda com a postura, que você concorda com o posicionamento. Só que você vai administrando e tentando se dar bem, porque naquela situação o ambiente de trabalho tem que ser o quê? O mais agradável possível. Tem que ser um lugar que você consiga desempenhar suas atividades com prazer, com satisfação e que principalmente você dê resultado, tá? Então, quando tem uma coisa que eu observo muito, é que muitos, ou empresários, gestores, eles só contam a verdade para os seus empregados no momento de dificuldade, tá? No momento que o negócio está indo no buraco, que precisa chamar a equipe para avançar, aí abre as portas, abre os números, abre o jogo e diz, olha, a gente está precisando disso, aí se faz meio que de vítima, você vê uma pessoa humilde, mas é uma falsa humildade, na verdade, porque muitos são arrogantes, prepotentes, e quando tá bem, ninguém mostra. Quando tá bem, isso é uma verdade. Não chega a dizer assim, olha que bom, porque você dificilmente você vai ver muitos comemorando isso. Então retrai essa informação. E quando precisa da equipe, o que é que faz? Então, esse funcionário percebe que aquilo é uma farsa, que aquilo não tem verdade. E se não tiver verdade, você não consegue sustentar isso por muito tempo. As pessoas vão percebendo esse tipo de comportamento e vai criando uma aversão sobre se fartará da pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. O que é que essa passagem nos traz? Eu vou repetir aqui para vocês. O que lavrar sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos, ou seja, a preguiçosos, a inúteis, se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Com essa leitura, com essa passagem, eu observo que se você está em um ambiente de trabalho onde você possa de alguma forma se comprometer, fazer a sua parte sem inveja, sem interesse para além daquilo que lhe pertence, você se compromete, você tem que ter dignidade de cumprir com a obrigação que você tem
e com o acordo que você fez com a pessoa que te contratou. Então, não adianta entrar em um negócio, fazer corpo mole, preguiçoso, porque vai ser fadado à pobreza. Porque aquele que não cumpre com o seu papel, que não respeita as relações humanas, dificilmente ele vai ter prosperidade. Porque observa-se que as pessoas, naquele momento, estão se manipulando, mentindo, para conseguir apenas ter o salário. E em outros casos, quando vê ou o chefe ganhando, né, o patrão, tendo uma relação de prosperidade, ele começa a criar também um movimento para que aquela riqueza e aquela fortuna não continue. Então isso também não é positivo. Existe uma relação de respeito que tem que ser mantida, que tem que ser cumprida. Então assim, o que é acordado, o que é acertado entre as pessoas não sai caro. Se você disse que vai pagar um salário X, pague o salário. Se você disse que vai pagar uma comissão, pague. Não enrole, não engane. Porque depois isso pode ser um grande problema para você, tá? E aí a gente vê o seguinte, deixa de produzir, deixa de crescer. Porque se você não produz, você não cresce. Se você pensa que vai colher o que você não plantou, meus queridos, não adianta. Você vai colher obrigatoriamente aquilo que você plantar. Então, se você planta ódio, inveja, intriga, você vai colher isso. A conta fecha, vai vir no final, não adianta. Você pensar que vai continuar nesse trabalho, tem que ser justo. Tem que ser justo com o que você se propõe a fazer e em respeito às pessoas que confiaram em você. Então, a relação do empregado e patrão é uma relação que tem que ser de quê? De confiança. E aí eu vi uma situação bem curiosa, né? Que foi um patrão, uma pessoa que abriu uma empresa, só que ele sofreu muito no passado. Quando ele era empregado, ele foi humilhado, ele foi massacrado pela empresa. E isso causou um trauma muito forte nele. Causou um trauma porque, além de ele ser maltratado, de ele ganhar um salário muito baixo, as pessoas humilhavam ele. Então ele colocou na cabeça que ele também ia montar uma empresa para fazer o mesmo com todas as pessoas que entrassem na empresa dele que ele pudesse também massacrar. Então você observa que o mal pagando com o próprio mal. E aí o que acontece? Essa pessoa frustrada colocou como lema de vida perseguir a vida de outras pessoas. E eu vejo muito isso, pessoas que são traumatizadas, eu atendo pessoas inclusive que têm esses traumas em processos de sessão de coach e que precisa se libertar. Por quê? Foram traídos em sociedade, teve negócios que faliram e não conseguiram se reerguer. Então tudo isso o persegue até hoje e não consegue se libertar de uma forma que realmente tem uma vida abundante. E aí é um prejuízo muito grande. Wesley, boa noite. Edneia, seja bem-vindo. Vinícius, Romário, o Alisson, João Vitor. Olha só, um abraço, Josi. Bem-vindos vocês aqui no nosso encontro de toda terça e toda quinta, sempre com conteúdo de qualidade, informação que a gente sempre se preocupa em trazer para vocês. Mas é o seguinte, existe um problema que tem muitas pessoas, principalmente quem contrata um gestor, um líder, a dificuldade de reconhecimento. Por quê? Ele diz o seguinte, eu não vou dar moral, não vou reconhecer porque se o cara achar que ele é muito bom, ele vai pedir aumento. E ele vai pedir aumento e eu não vou querer dar, eu não vou poder dar, então é melhor eu evitar de exaltar essa pessoa. Gente, se um funcionário, se você que é patrão, que está aqui nessa live, tem um funcionário e ele entrega o resultado, coloque esse cara lá em cima, elogie mesmo, agradeça pelo desempenho, pague comissão. Não pense que é escondendo a verdade que você vai trazer essa pessoa para o seu lado. Acabou. Ninguém fica obrigado em lugar nenhum. E se ele for bom o suficiente, ele percebe e ele sabe o resultado. Porque faz o quê? Ele se compara com os demais, os seus pares. Se eu tenho uma equipe de vendedores, hoje é o dia do vendedor. Se eu tenho uma equipe de vendedor, um é muito bom, muito eficiente, ele entrega o resultado, ele bate a meta, ele está sempre em primeiro lugar, e esse cara não tem reconhecimento,
ele vai bater asas e voar. Ele não vai ficar, ele não vai se comprometer com isso. Não tem como fazer. Então, uma outra coisa é que o funcionário, por outro lado, também diz o seguinte: não vou fazer mais do que a minha obrigação. Eu não sou pago para isso. Então, é o pensamento da mediocridade, sabe? Que vive na média, mediano, pessoas que querem viver ali na mesmice e deixam de fazer coisas extraordinárias porque está com o pensamento na escassez, sabe? Puxando para trás, não quer evoluir, não quer crescer, de repente não quer ocupar uma função e assim ter o orgulho de fazer um pouco mais, mas se limita porque diz: eu faço a minha obrigação. E para você que paga um salário, gente, isso é muito importante. Não é só pagar um salário. Não pense que vou pagar o melhor salário e agora eu vou apertar o cinto. Não é assim. Porque o salário é a menor quantia e a justa ou não que você paga pelo resultado que as pessoas têm que ter, têm que entregar. O problema é que nessa relação, historicamente, no pós-revolução industrial, o que acontecia? Os funcionários, eles realmente eram escravizados, trabalhavam horas e horas a fio, ganhavam um salário miserável, e isso foi se estendendo na posterioridade. E aí isso historicamente trouxe essa carga negativa, e as pessoas acham hoje que se paga um bom salário é o suficiente. Não pode dar uma condição de trabalho melhor, não pode cuidar do emocional dessa pessoa, entender o que é que ela precisa, porque o salário por si só não motiva. Ele pode motivar um mês, 2, mas daqui a pouco não vai ser suficiente. Ele vai precisar de mais. E reconhecimento é um dos pontos importantes que essas pessoas precisam. Então, nem sempre a remuneração vai ser o que vai garantir essa relação de longo prazo. E aí eu vejo muita gente fazendo uma coisa muito errada, gente, criando um clima de desarmonia entre a equipe. Eu já vi muito isso. O líder, o diretor da empresa, em uma reunião de funcionário, não sei se vocês já viram isso, em uma reunião de funcionário diz assim: eu sei, todo mundo aqui sabe que todo mundo aqui, um fala mal do outro. Eu recebo várias informações aqui de vocês mesmos que chegam para mim falando que teve uma atitude assim, assado dentro da empresa. Como é que pode uma pessoa que se considera líder de uma equipe chegar em uma reunião e jogar um balde de água fria desse? Jogar realmente a discórdia dentro de uma equipe. Como é que você consegue ter uma equipe saudável de pessoas que se respeitem? Porque, gente, se os funcionários vivem isso e o dono, ou o líder, ou o gestor, ele alimenta esse tipo de postura, é lamentável. Mas aí é o que faz parte da cultura da empresa, faz parte da cultura da organização e não adianta a gente querer mudar, porque cria esse senso de rivalidade o tempo todo e é desnecessário. As pessoas podem viver em cooperação, cada um respeitando o limite do outro, fazendo o seu papel, fazendo as suas atividades e botando a empresa para crescer, para se desenvolver. Então, evita expor certas coisas e quando tem uma coisa dessa, vai e joga na mesa. É ridículo. Eu fico revoltado com uma coisa dessa, gente. Não tem condições. Aí mantém a relação na postura de medo, porque eu também já vivi muito isso. Se não fizer isso, vai ser demitido. E existe uma fila de pessoas desempregadas esperando entrar na tua vaga. É por isso que a empresa fica, sabe o quê? Com um turnover alto, uma rotatividade gigante, entrando várias pessoas que não acreditam no propósito da empresa, não aceitam a cultura da organização, não valorizam os profissionais que lá estão. E aí fica nesse ciclo vicioso de contratar apenas pelo salário. Aí você tem um cara que ganha um salário de 5 mil reais, eu vou tirar esse cara que às vezes realmente precisa trocar, mas a maioria são bons profissionais. Troca por meia dúzia de estagiário, nada contra os estagiários, com todo o meu respeito. Eu quero dizer o seguinte:
Não adianta você tirar uma pessoa competente que entrega resultado para colocar pessoas inexperientes que vai ter custo, não vai entregar resultado, não vai ter a compreensão daquilo tudo. E aí depois você vai pagar um preço e ainda colocar a culpa nas pessoas que ali estão fazendo o seu trabalho, fazendo o seu melhor. E uma coisa interessante é o seguinte, que as regras sejam claras, tenham um manual de conduta, porque depois, quando alguém fizer alguma coisa de errado, não, tá ali, ó, você sabia que as regras da empresa tem que ser dessa forma. O problema é quando o próprio dono, líder, gestor, quebra as regras, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que perde moral, perde credibilidade. Se é algo que não se pode fazer, é tido como equivocado, aí vem o quê? A pessoa aí mete o pau ali para fazer aquilo. E aí depois, quando não tem resultado, lucratividade no negócio, vai culpar quem? A sociedade, a política, a economia? Claro, tem muitas coisas que envolvem, mas a primeira atitude tem que partir de dentro. Tem que unir forças. Olha só que eu vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente vê, olha que bonitinho que eu trouxe aqui, eu vou até me afastar aqui, olha só. Imagine um desafio onde você tem duas pessoas com fome, né? Tá aqui o Mickey e a Minnie. O Mickey e a Minnie estão aqui. Olha só eles aqui. Eles estão com fome, tá? E o que acontece? Tem aqui uma comida aqui no centro, só que ele está com uma colher, como se fosse uma vara aqui amarrada no braço dele, só que ele não consegue levar essa colher à boca, porque ele não consegue fazer o movimento, tá amarrado aqui, tá entendendo? Tá amarrado. O que é que vai fazer? Eles vão tentar morrer, vai fazer de tudo, mas não vai conseguir pegar o alimento e levar para a boca dele, não consegue. Seria muito mais fácil o sentido de cooperação, sabe? De fazer o quê? Um pega a comida, coloca, olha que coisa linda, coloca, deixa eu tirar aqui a outra, coloca aqui na boca do outro, aí vai aqui a Minnie, pega a comida, coloca na boca do outro. Isso aqui é o quê? Cooperação. Só que a gente vive hoje nas empresas uma briga de forças, corda, puxa de um lado, puxa do outro. Tem dificuldade de se unir, de se juntar, não precisa ser amigos, não é isso, mas que se respeitem, que tenha compreensão. E a relação hoje de empregado e empregador tem que ser o quê? De mediador dos conflitos. Ambos têm que mediar os próprios conflitos. Então, quando a gente vê isso, um se sente que está sendo explorado, que não está recebendo um salário justo, e o outro acha que está pagando mais do que aquele indivíduo, do que aquele profissional merece. E aí fica nesse embate aqui, ó, de forças aqui, ó, luta, pá, 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 fica brigando o tempo todo. Enquanto isso, quer dizer, o tempo tá passando, a concorrência tá chegando com tudo, novos entrantes, novos produtos, serviços, e lá, os dois brigando, enquanto poderia estar juntando forças para aprender, para investir em coisas novas, inovar nos seus negócios. Então fica essa relação conturbada, essa relação pesada, quando poderia ser muito melhor, muito mais produtiva. Então a gente tem que ver que, olha, não tem que quebrar regras. A regra é conviver bem, em harmonia. É isso que a gente tem que fazer. Momentos de amor, nada disso, esquece. Olha só, outra coisa que eu quero dizer para vocês é que precisa ter uma postura do diálogo. Dialogar, tem problema? Joga o problema na mesa, sem censura. Existe o tabu, sabe, do distanciamento. O cara tá ali, é dono, não posso chegar, não posso falar, e a pessoa também não se permite a ouvir. E isso não leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, essa relação de confiança não se sustenta, meus queridos, no longo prazo. Você entra na empresa hoje já desconfiando, amanhã você não quer ficar mais naquele ambiente. Por quê? É um ambiente insalubre, é um ambiente que a postura do líder é realmente algo ruim. Porque o verdadeiro líder, ele tem que influenciar as outras pessoas através do exemplo e dos seus relacionamentos, para que ele possa ser admirado e que as pessoas entreguem os resultados que a empresa precisa por ele. Porque gosta tanto dele que não quer que isso aconteça.
Eu lembro aqui uma história, um fato, quando eu era diretor de escola. E alunos de escola pública, eles brigam muito. Briga, quebra, de todo lugar, mas de escola pública é terrível mesmo. Briga, quebra cadeira, tal. O que foi que eu fiz? Me aproximei dos alunos. Eu me aproximava, ia pra quadra com os meninos, viajava, fazia tudo. Por quê? Quando a gente estava no ambiente escolar, eles me viam como um parceiro, tá? Não precisava ser amigo, mas me respeitava e eu respeitava eles. Então, quando um aluno ia quebrar, pegava um ferro, ia furar a parede e dizia assim, ô velho, não faz isso não, que o diretor é brother. Tá com a gente, brinca, tal. Então, o que acontece? Eles passaram a me defender. E eu precisei não gastar tanta energia com tantos problemas que aconteciam na escola. Isso é ter visão de liderança, é você chamar a pessoa para o seu lado, através do seu exemplo, para que ela possa te admirar, te respeitar. E a relação que tem que acontecer hoje é justamente isso, porque os valores estão tão invertidos que aí a gente vê uma série de problemas trabalhistas. Muita gente já entra na empresa, já querendo, já arquitetando, juntando prova, para no dia que sair, como diz, metendo pau, né? Para colocar na justiça. Só que com todas as transformações trabalhistas, muita coisa mudou. Então hoje, se você realmente querer botar sem ter prova e você perder, você ainda vai pagar a causa trabalhista, pagar advogado, pagar uma série de custas, porque realmente você não tem como comprovar. Então isso também facilitou um pouco e tirar muita coisa errada que existe dentro desse meio, dentro desse processo. Então, o que eu digo para você que está aqui, que é empresário, né? Olha, sinergia, né, Mila? Tem que ter sinergia, tem que ter compreensão, tem que ter respeito. Então, se você que está dentro desse processo de atividade, fazendo isso, o que é que acontece? Seja referência. Eu tive uma empresa, uma grande empresa, que fatura milhões. E o dono, ele não está mais atuante na empresa, mas tem os sócios, tem a família, filhos que tomam conta, tudo mais. Só que o dono, gente, ele é tão admirado, né, da empresa. As pessoas falam do líder, sabe? Do fundador da empresa com tanto amor, que eu fiquei assim, impressionado. Como pode uma pessoa ganhar tanto respeito, tanta admiração dos seus profissionais, dos seus funcionários? Uma relação que eu juro pra vocês, você dá vontade de estar ali. Não estou dizendo que tudo é maravilha dentro da empresa, não, mas estou falando da postura do líder, do fundador, daquela pessoa que construiu uma história baseada em muito respeito, vendo cada funcionário como um elemento importante para a construção daquilo tudo que ele possuiu hoje, de toda a riqueza, de toda a transformação, e isso é maravilhoso. Você escolhe se você quer ser odiado ou você quer ser, não precisa ser amado, mas tem que ter respeito, ser respeitado, ser admirado. E aí você vê o cara sendo idolatrado, né? As empresas que hoje têm o título de melhores empresas para se trabalhar, o respeito e a diversidade, que é uma coisa importante, o respeito à diversidade. É comprovado cientificamente que as empresas que respeitam a diversidade, que têm uma infinidade de pessoas diferentes, ela tem uma capacidade de gerar mais lucratividade e gerar inovações. Olha que coisa legal. Imagine uma empresa com 100 pessoas, todo mundo pensando igual. Todo mundo no mesmo comportamento. Será que isso vai prestar, pelo amor de Deus? Maria vai com as outras, todo mundo fazendo a mesma coisa. Não tem ninguém que vai contra. E aí, quando a gente fala de contra, as divergências é divergências profissionais, pontos de vista diferentes. E aí vem o povo hoje metendo pau. Não, é pessoal, compra, toma, briga pra si, né? Chão de fábrica, líder próximo, isso mesmo, Milena, é difícil, Mila. Muitos profissionais que estão nessas posições vê o cara com inferioridade e não sabe que é ele que faz aquela fábrica funcionar, que faz a produção avançar, tem uma meta, dobra a meta, bate a meta, dobra a meta, o cara tá lá fazendo, chegando junto. Aí quem tá na postura de líder que pode, que manda, acha que pode fazer o que quer? Não, meus queridos, não é assim não que a banda toca, não. Tem que ser inteligente. Se você souber lidar com as pessoas, saber o problema, gente, tá? Que as pessoas não querem se comunicar, não tem paciência. Não tem paciência de expor seu ponto de vista e de ouvir a opinião do outro sem julgamento.
Porque quando eu estou na discussão com você aqui, se eu estou recebendo feedback, eu já vejo muito isso. A pessoa está ali recebendo feedback, ela está se contorcendo na cadeira. Por quê? Ela não está preocupada em aprender, ouvir para se melhorar. Ela está preocupada simplesmente em debater, em justificar e dizer que aquilo não é verdade, quando simplesmente só ouça. Ouça, eu aprendi isso há muito tempo. Tanto é que eu tinha um chefe que tinha umas posturas realmente do século XIX. E eu tentei, fazia de tudo, ficava revoltado porque eu não concordava com muitas coisas. E o cara era um chefe grande e tal, eu não podia dizer muita coisa. E foi o que eu fiz. Em uma oportunidade de final de ano, eu comprei um livro. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês querem dizer certas verdades para certas pessoas, mas não tem como, não tem coragem ou não é possível? Compra um livro de referência, que esse livro fale daquilo que você quer e você dá de presente. O que foi que eu fiz? O livro que eu comprei para o meu chefe foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Comprei esse livro, um livro caro, investi uma nota para comprar esse livro. Comprei esse livro, foi mais de R$60. Olha que é um livro caro para média, né? Para média. Comprei, botei numa embalagem bonita e dei de presente. E aí eu disse, meu Deus, tomara que essa pessoa leia esse livro, porque ali tem tudo que eu queria que essa pessoa aprendesse. Tudo! O livro é maravilhoso. Inclusive eu indico para vocês que são líderes e são liderados também. É um livro fantástico. E aí quando eu dei esse livro, ele leu o livro. E aí um dia ele falou assim, rapaz, que livro foda. Fantástico aquele livro. Ele fica na cabeceira da minha cama. Gente, naquela hora, pra mim ali, sabe que é borboletas subir, bater ali no meu estômago, de tanta felicidade que eu ficava, de tão feliz que eu tava. Eu disse, meu Deus, obrigado, meu Deus. Eu disse assim, será que ele leu aquela página que diz aquilo que eu tanto queria dizer pra ele, mas eu não podia dizer pra ele? Então assim, ó, quando a gente quer fazer uma pessoa a se melhorar, traga elementos de outras pessoas. Tem um vídeo legal que você viu, que você gosta, que fala sobre liderança, que fale sobre respeito. Manda para essa pessoa, despretensiosa, compre um livro e dê. Leve para a igreja, faça qualquer coisa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já errei muito, porque também teve muitas pessoas que eu queria mudar. Eu queria fazer a pessoa pensar como eu, e as pessoas não vão pensar como você. Cada um tem uma postura, cada um tem um comportamento. E o fato de a gente querer mudar uma pessoa que é predestinada a ser daquele jeito e não quer mudar, você não consegue mudar quem não quer mudar, quem não reconhece que tem defeitos. Pessoas que se acham super poderosas, prepotentes, que têm uma arrogância, elas não mudam. E aí o que foi que eu comecei a fazer? Comecei a me mudar. Comecei a mudar a minha postura diante de certas pessoas. Porque não adianta você bater de frente, porque toda vez que você disser algo que essa pessoa não aceita, ela vai fazer de tudo para te perseguir. Então, às vezes, é melhor ou você sai de cena, sai dessa relação, ou ignora. Porque é você que tem que mudar, porque talvez o problema está em você, não está no outro. Então, ninguém motiva quem não quer ser motivado. Ninguém transforma quem não quer ser transformado, porque a mudança é de dentro para fora. Se não move, se não mexe com o coração, é uma farsa. E hoje eu vejo muitas pessoas se manipulando, dizendo que mudou, que tem um comportamento assim, assado, que agora ama as pessoas e que tem propósito. Mentira! É mentira e não adianta dizer sustentar porque não é verdade. Isso não é verdade. Então, cuidado, meus queridos, com a expressão das emoções. Porque num momento de raiva, a gente pode dizer coisas que a gente não queria dizer. E depois que você diz, você se arrepende, aí não tem mais jeito, né? Tito, bem-vindo! Antônia Andrade, um beijo pra você, querida. Pra Aline também, Elielson.
Thais Souza, olha que coisa boa. Davi Cavalcante, Valdir, seja bem-vindo, Valdir. Leandro, Edneia, Toco, Mila, Antônio, todos vocês que estão aqui. Eu espero que vocês estão gostando. Me diz aí, o que é que vocês estão achando desse encontro de hoje? Tá legal? Bota aí um feedback, porque falar em feedback é muito bom, né? Você tá gostando? Bota aí um coraçãozinho. Alex Silva aqui também presente no Facebook. Estou presente aqui no Facebook também e no YouTube. Então o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente compreende que as coisas podem ser negociadas a meu favor, gente, eu vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Numa relação interpessoal que você vai, não precisa ir com arrogância, não deve ir com arrogância. Vocês têm que ir com jeitinho. Deixa a pessoa pensar que você é um pobre coitado. Deixa achar que a ideia é dele. Oh, meu Deus do céu. Você não está preocupando com isso, não. Deixa se achar. Está se achando, está se sentindo. Deixa se sentir. Deixa levar todos os méritos, desde que a tua proposta seja aprovada. Quando você vai pedir um aumento, não vá dizendo porque você precisa daquele aumento. Não, gente, não faz isso não, porque a pessoa vai... Se você se valorizar, dizendo, olha, porque eu tenho entregado muito resultado, isso e aquilo, esqueça, não é assim que você consegue. Você tem que mostrar para o empresário, para essa pessoa, isso é fato, gente, que o ganho que ele está tendo é maior do que o seu. Olha a luz, olha a lâmpada. O ganho não é para você, o ganho é para a empresa, que você vai estar se dedicando mais, você vai estar entregando resultado. No final que você vai falar de valor. Primeiro você prepara o terreno. A mesma coisa, quando você quer dar mais atividade para o seu funcionário, você tem que preparar o terreno. Não pode jogar nos peitos assim, para matar de uma vez. Não vai. Tem que ser com calma, devagarinho ali sempre. Só que a gente tem que entender que essa mudança de identidade, ela não vem de uma hora para outra, tá? Identidade não se muda assim, é preciso aceitar a necessidade de mudança. E quando a gente tem essa necessidade de mudança, vê o que pode ser feito, a gente começa realmente a expandir os nossos horizontes. Então compartilhe momentos bons, mas também momentos ruins. Uma relação de trabalho, ela não se mantém simplesmente em uma farsa. Tem que ter essa harmonia. Então, busque ser imparcial. Eu vejo muitos empresários, muitos líderes e gestores, infelizmente, tendenciando a proteger certas pessoas. Só que fica muito claro, evidente, e causa um ciúme, intriga. E isso, gente, é uma coisa muito ruim, desnecessária. Ninguém precisa conviver numa relação ruim como essa, né? Por anos ali, eu fico olhando assim, vamos fazer um trabalho de motivação, vamos fazer uma palestra. Se o dono da empresa é mal-humorado, gente, já vi certos líderes, gestores fazerem uma reunião que quando você entra, a energia tá tão baixa que quando você entra, você já desmaiou. Você desmaia emocionalmente antes de entrar na sala. Você já vai assim, já recebe aquele negócio na cara e você fica cansado. Então você tem que levar, para o lado da motivação interna, porque os boicotes vão acontecer. Funcionário que boicota o outro, o chefe que aumenta a meta para o funcionário não bater, deixa de lançar uma certa venda ali para não ganhar comissão. Gente, tem de tudo e as pessoas sabem disso e fingem, porque a relação de hierarquia, a relação de poder. Então essa relação de poder, quando mal utilizada, causam problemas que são terríveis, que as pessoas não conseguem, porque fofoca, intrigas internas, várias perseguições. Então o melhor é a gente viver bem, em harmonia. Busque um lugar que você aceita do jeito que você é, com seus valores, com a sua forma de ser, de agir. É assim que a gente constrói, porque eu digo sempre,
A vida é um sopro de liberdade. E quanto menos a gente espera, acabou. Acabou. E aí, o que foi que você fez desse tempo? Você está ali velho, acabado, destruído, ou construiu um império e não pode aproveitar. Deixa uma herança onde as pessoas vão brigar, mas você não deixa um legado, você não deixa conhecimento, você não deixa amor. A gente tem que deixar amor por onde a gente passa. Quando a gente faz isso, deixar a melhor versão de nós tatuado no coração das outras pessoas. Você sabe que a gente tatua no coração do outro o que a gente quer? E isso é uma escolha que a gente faz todos os dias. E eu vou te perguntar, o que é que você está tatuando no coração das pessoas? Porque são as tuas atitudes e o teu comportamento que faz isso. Do jeito de você tratar o outro, a educação que você tem, a simpatia, um sorriso sincero, um acolhimento. Isso são formas de tatuar no coração do outro o que você quer. O problema é que tem pessoas que preferem deixar marcas de cicatrizes. E cicatriz é uma referência de algo sofrido que a gente sofreu, que a gente passou. E essa cicatriz, ela pode nunca mais tirar. As pessoas podem até se enganar, fingir que esqueceu, mas aquela marca ficou. Então é melhor a gente tatuar, porque quando a gente tatua algo, é algo que a gente gosta, é algo que a gente quer muito. É um nome de alguém, uma família, um desenho, uma referência de alguma coisa que para você é muito valioso. Então eu vou dizer para vocês aqui, procurem tatuar no seu coração amor, bondade e deixe essa melhor marca no coração das outras pessoas, tá bom? Estamos chegando aqui ao fim. Vivi chegou aqui agora. Ale, bem-vindo. O Wilton. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Estou muito feliz que a gente possa cada vez mais cuidar das pessoas que a gente ama. Chegou agora o mês do Outubro Rosa. Vamos cuidar com amor. Vamos incentivar nossas mães, mulheres, filhas, primas, comadres, todas as mulheres a ir obrigatoriamente cuidar da saúde, fazer um check-up. Os homens também. Nós vimos Novembro Azul. Mas agora que todas as mulheres possam realmente ter essa vida saudável, sabe? É isso que a gente tem que fazer, tem que se comprometer. Isso também é uma forma de amor, de tatuar esse amor no coração dos outros, tá bom? Um beijo de luz, uma ótima noite. Deixa aquele aqui, deixa eu tirar aqui pra gente fazer aquela foto maravilhosa. Beijo grande para vocês, tá? Um beijo de luz, que Deus abençoe a todos. E logo em seguida estaremos de volta.